vez eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pela presença do pastor André. Quem não esteve aqui ontem conosco, o pastor André é nosso amigo pessoal, esteve dividindo praticamente o ministério conosco lá em Maringá. Então nós vamos agradecer ao Senhor, quero orar pela vida dele, agradecer pela vida dele, pela vida da Cleide, que tem sido amigos mais chegados do que irmão, conforme diz a palavra, né? E vamos pedir a Deus que Ele fale conosco e fale ao seu coração da mesma maneira que já falou conosco no dia de ontem. Vamos orar? Pedir a Deus pela vida do servo do Senhor. Senhor, muito obrigado pela instrumentalidade do pastor André aqui conosco nesses dias. O Senhor sabe que nós estamos felizes com a presença deles aqui, ele e a Cleide, nos alegra o coração, e eu agradeço o Senhor porque o Senhor nos proporcionou esse tempo de qualidade. E agora eu quero mais uma vez pedir que o Senhor dê a ele aquilo que ele precisa agora, nesse momento, que toda a autoridade dos céus e a Tua palavra seja pregada aos nossos corações e que ela produza as mudanças necessárias, que haja transformação, que nós não saiamos daqui apenas ouvindo um pouco mais acerca da Tua palavra, mas que nós sejamos transformados pelo poder desta palavra na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor use o pastor André com autoridade e poder vindos dos céus nesse momento. Te louvamos por tudo e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fica à vontade, meu querido. Vamos ver? Vamos ver. Deixa eu ver a caixinha aqui. Vamos ver a caixinha. Não, peraí. Aí, vamos ver, peraí. Acho que sim. Agora sim. Nada. Uma alegria, mais uma vez. Não é com um aparelho, não. Se não funcionar, vamos ter que colocar outro. Bem, eu costumo falar bem alto, né? Então acho que agora está funcionando, né? Ontem eu estive aqui e eu queria trazer o abraço da Igreja Batista Mandacaru. Pastor Silvio foi pastor lá por alguns anos e realmente nós estreitamos uma relação de amizade muito grande. Aprendi muito com o pastor Silvio. Fui muito abençoado por ele. Chorei muito quando ele saiu. Chorei aqui. Eu sou meio chorão mesmo, né? Mas, graças a Deus, que a nossa amizade em Cristo é muito grande. E eu quero agradecer também aqui a hospitalidade da Andréia, do pastor Silvio, da Cíntia, do Manuel, do bom papo que eu tive com o Dr. Hélio, com o José Carlos e outros irmãos aqui. Foi muito bom. Amanhã a gente já está regressando, é tão rápido, passam os dias, que já fica com saudade no coração. E eu quero agradecer ao acolhimento dos irmãos. Fui muito abençoado em estar aqui com os irmãos. E nesta noite, para nossa meditação, o assunto é a oração. Ontem nós falamos que o assunto era a palavra, que um dos problemas da igreja é que as pessoas não leem a palavra de Deus. E a oração também é algo relegado a segundo plano. E nós oramos muito pouco e precisamos orar mais. O objetivo é entender que precisamos orar mais.
O texto é Neemias capítulo 1, versos 1 a 11. O tema é a oração, a maior força da terra. Vamos ler o texto? Neemias capítulo 1, versos 1 a 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susan, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Se a oração é o lugar em que Deus e os homens se encontram, então precisamos aprender sobre a oração. Quem disse isso foi o Philip Yancey no livro Oração. Se a oração é o lugar que Deus e os homens se encontram, então devemos aprender sobre a oração. A Bíblia Shed diz que o livro de Neemias é uma lição sobre oração, sacrifício e tenacidade. Pensando nisso e olhando para o contexto de Neemias, nós vamos ver que viver é um desafio constante. E que na nossa vida tudo pode mudar repentinamente. Nós olhamos para o texto que nós lemos e Neemias está na corte real. Ele está na cidadela de Susan, no reino da Pérsia, provavelmente no local de férias, dos reis da Pérsia. E de repente chega um dos seus irmãos ou parente, e alguns de Judá, alguns de Israel, e então, conversando com eles, ele faz uma pergunta. E essa pergunta é a respeito de como estão
os outros que não vieram para o cativeiro. Neemias provavelmente está muito bem, porque ele está ali junto do rei. Ele atende ao rei. Ele está presente ali, ele come a comida do rei. Aliás, ele é aquele que come para ver se a comida não está envenenada. O rei coloca sempre uma pessoa para que possa experimentar a comida, experimentar a sua bebida, a fim de que ele tenha certeza que aquilo que ele vai comer não está envenenado. E Neemias é essa pessoa, mas ele também é, de certa forma, um confidente do rei. Está todo dia na presença do rei. Nem a rainha, na verdade, estava constantemente na presença do rei. Mas Neemias todos os dias precisava estar. E nós vemos que ao fazer uma pergunta, tudo muda repentinamente. Tudo muda. Você já teve alguma situação em que tudo estava correndo muito bem e de repente algo mudou? Lá em São Paulo tem uma rádio, né? Que eu acho que deve ser ouvida aqui também, não sei se a Band News alcança aqui a região de Araçatuba. Mas outro dia eu estava em São Paulo e pela primeira vez eu foquei nessa rádio Band News. E dizia assim, ela controla a questão do trânsito, as pessoas ligam para a Band News para informar. Ele dizia assim, a pessoa que estava passando as informações: tudo pode mudar em 20 minutos. E aí eu saí do hotel que eu estava, liguei o Waze, e interessante é que para onde eu ia, que eu ia voltar para Castelo Branco, do local que eu estava era mais fácil fazer o caminho contrário. Falei, mas esse caminho que ele está dando é um caminho complicado. E é muito longe ir por aqui, o caminho que eu conheço é mais fácil. Mas eu vou seguir, vou ser obediente, vou seguir o que eles estão falando. E realmente havia uma competição de ciclismo na cidade, e se eu tivesse ido pelo local que eu costumo, provavelmente eu ia levar umas 3 horas para sair da cidade de São Paulo. Mas a Band News deu a informação, então tudo pode mudar em 20 minutos. Aí quando eu cheguei na Castelo Branco, falei, agora eu vou embora. Cheguei no primeiro pedágio, a hora que eu saí do pedágio, ali tem 4, 5, 6 pistas e afunila para 3. Uma pista estava trancada. Levei quase 1 hora para andar 14 quilômetros. Tudo pode mudar em 20 minutos. Nani, na verdade, passa uma informação. Aqueles que estão lá em Jerusalém estão em grande miséria, em desprezo, os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. As pessoas não têm nenhuma perspectiva. Eles estão ali assolados, presos na condição socioeconômica que eles estão vivendo. É um momento difícil para a nação. Provavelmente esse é o mês de dezembro do ano de 446 a.C. Tudo está bem para Neemias, mas agora tudo mudou. Tudo mudou, porque em Jerusalém, parte do povo, o resto, os mais pobres, os abandonados, aqueles que não têm ninguém, os desassistidos, os miseráveis, estão em situação precária. Há uma coisa que acontece com Neemias e que deveria acontecer conosco também: indignação e atitude. Neemias fica indignado. Talvez se nós tivéssemos feito uma pergunta para alguém: como está fulano? E respondesse que essa pessoa estava passando um problema muito sério, mas que é uma pessoa distante, que você conhece, mas não tem um relacionamento com ela. Talvez você dissesse assim: coitado dele. Coitado das pessoas, coitado dessa pessoa. Talvez você fizesse uma oração por essa pessoa, mas não sentisse uma indignação, algo mais profundo no seu coração.
Mas Neemias, ele tem uma atitude que é marcante e serve de exemplo para nós em muitas situações. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 13, verso 1, seja constante o amor fraternal. Provavelmente aquelas pessoas que estavam lá, os pobres, os miseráveis, o resto, não tinha nada a ver com Neemias. Faziam parte somente do povo dele. Mas Neemias sente um amor fraternal por aquelas pessoas. Ele demonstra isso com indignação. E Hebreus 13:3 diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O que acontece é que Neemias fica indignado e se coloca no lugar daquelas pessoas. Quando você faz isso, alguma coisa mexeu no seu coração, uma atitude nasce dentro do seu coração e você precisa fazer alguma coisa, e não é simplesmente uma oração, não é simplesmente eu estou indignado, estou entristecido por isso, eu tenho dó dessa pessoa, mas eu de repente não posso fazer nada. Mas Neemias não pensa dessa forma. Deus fala ao seu coração e ele tem uma atitude. A atitude de Neemias, ela não o deixa calado, não permite que ele fique sem fazer nada. Ele fica indignado e ele toma atitude, ele age. E a atitude que ele toma é oração e jejum. Ah, os meus irmãos estão lá. Eles precisam que Deus faça alguma coisa na vida deles. Eles precisam que alguma coisa mude. Eles precisam receber apoio de alguém. E eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Quando eu olho para a nossa sociedade hoje, nós precisamos compreender os rumos, a direção, o caminho que essa sociedade está tomando. E nós, como crentes em Cristo Jesus, olhamos para aquilo que Karl Barth disse, teólogo cristão que ele era, pastor da Igreja Reformada que faleceu em 1968, disse assim: é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Porque nós estamos olhando, nós vivemos nesse tempo e vivemos nessa sociedade. Neemias estava na Pérsia, mas a sociedade dele, o povo dele, estava vivendo uma situação miserável. E ele está aqui e diz: olha, eu posso fazer alguma coisa por eles lá. Eu disse que ontem que eu tinha estado no Chile, a minha filha está lá e nós fomos visitá-la. E eu tive a possibilidade de pregar lá na congregação da irmã Marlene, que é da Junta de Missões Mundiais, a igreja lá, eu nem lembro o local exatamente da igreja. Mas aí eu conversando com ela, ela estava dizendo assim: nós tivemos um irmão que frequentou esta igreja no início, e ele voltou para o Brasil. E esta congregação, esta igreja continua existindo aqui, porque é ele que paga o aluguel dessa congregação. Ele não pode deixar de ajudar aquela igreja. Ele sabe que ele podia fazer alguma coisa, e fez alguma coisa, e a igreja continua lá. E lá estão aproximadamente 25 ou 30 mulheres que frequentam aquela igreja e poucos homens. Elas são todas de origem católica, convertidas a Cristo. No entanto, elas ainda não deixaram totalmente a igreja, porque para eles lá é uma vergonha, de repente, frequentar a igreja evangélica. Mas se não fosse o recurso do irmão, que se importou com a igreja, não existiria mais provavelmente aquela congregação, porque o aluguel ali é bastante caro.
Então, meus irmãos, a sociedade em que nós estamos vivendo, Karl Barth diz, olha, vocês precisam ter uma Bíblia numa mão e na outra mão o jornal. Hoje nós diríamos assim, olha, você precisa ter as informações da internet numa mão, você precisa ter as informações da mídia, você precisa saber o que está acontecendo para você se posicionar no mundo em que você está vivendo como crente e olhando para a palavra de Deus e olhando para o que está acontecendo e fazer alguma coisa de diferente para mudar essa situação. Nós precisamos nos indignar. De tanto assistir, nós assistimos tantas coisas na televisão, passando a respeito do que está acontecendo no mundo, que de repente a indignação acabou. É mais um fato somente. Houve um estupro. Alguém foi assassinado. Alguém teve os seus bens roubados. Isso não nos afeta mais. Parece que nós nos acostumamos a esse tipo de situação. Nós não nos indignamos mais. E eu quero falar aqui de um blog chama Vinícius Siqueira, a pessoa que escreveu, e falar de um sociólogo, um filósofo polonês, chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman faleceu em janeiro deste ano. Ele criou o termo sociedade líquida. A sociedade atual, ele classifica como modernidade ou pós-modernidade líquida, em contraposição com a modernidade sólida. O que quer dizer isso? Quer dizer que no passado nós tínhamos uma estrutura de vida muito bem fundamentada. Vou contar a história aqui de um primo meu. Ele nasceu na cidade de Mairinque, no estado de São Paulo. Ele, com 14 anos, foi trabalhar na Companhia Brasileira de Alumínio. Ele se aposentou na Companhia Brasileira de Alumínio. Depois de aposentado, houve uma empresa terceirizada que precisava de gente e ele continuou trabalhando por essa empresa na Companhia Brasileira de Alumínio. E o filho dele se formou em engenharia e trabalha na Companhia Brasileira de Alumínio. Então você tinha um princípio. Ele mora naquele mesmo lugar, ele trabalhou na mesma empresa, se aposentou. Essa era a posição da modernidade sólida. Você tinha uma perspectiva. Mas hoje a modernidade não funciona mais assim. A nossa modernidade é líquida. É líquida. E eu estava vendo lá, conversando com os professores da UEM, lá em São Paulo, lá em Maringá, a ponto de que professores prestam serviço para a universidade e eles têm a empresa deles, é EUSA. Aí ele emite uma nota fiscal no final do mês pelo serviço prestado, pelo número de aulas que deu. E as universidades estão, de repente, buscando unir conhecimento prático com conhecimento teórico. E convidando pessoas que detêm conhecimento teórico e prático para vir prestar serviço na universidade. O mundo está mudando. E nós precisamos dizer isso para os jovens. Aquela questão da aposentadoria, da segurança, não existe mais. Ou quase não existe, ou está para terminar. Você precisa criar condições de gerar renda. Diga isso, o Uber. Quantas pessoas que trabalham em algum lugar e complementam renda prestando serviço de taxista? Porque o mundo está mudando. Os jovens precisam entender que precisam estar preparados para produzir renda, para sobreviver. Porque provavelmente no mundo em que nós estamos vivendo, o número de empregos vai diminuir substancialmente. Então, o que nós vamos olhar é que essa sociedade líquida, ela não pensa a longo prazo e não tem projeto de longa duração.
A sociedade é desordenada e há insegurança. Antigos empregos para toda a vida não existem mais, ou quase não existem mais. As pessoas estão sendo demitidas constantemente. A estrutura social, ela é descartável, ela é efêmera, ela é passageira. E isso implica nas relações pessoais, afetivas, no coletivo, no consumo, no sentido da própria existência. Vou citar um exemplo aqui. O homem trabalhador é um produto. Você não é mais uma pessoa. Uma empresa precisa de um produto. Um produto que preste um serviço para a empresa. Você é descartável na medida em que o produto não serve mais. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Os jovens trabalhem, estudem para produzir renda. Seja professor, seja doutor, e abra perspectivas de produção de renda em várias atividades. Porque isso é que o mundo está passando a exigir de nós. A relação mudou. É um tempo de incertezas. Eu vou citar aqui uns 2 ou 3 exemplos para a gente seguir em frente. Uma mulher casada, eu vi isso na internet. 2 meses de casada. Foi traída pelo marido evangélico. O que ela faz? De forma pejorativa. Se veste de noiva, faz um ensaio fotográfico no local do casamento, dizendo: olha, essa relação foi rompida e eu não quero mais nada com esse tipo de relação. Isso aqui virou uma brincadeira. Um jovem de 34 anos, eu ouvi isso na rádio, faz uma consulta para o Mauro Halfd, da CBN, perguntando se ele deve ou não permanecer no emprego que ele está. Sabe o que é isso? Insegurança. Uma empresa tem 44 funcionários, demite 30 empregados, porque não consegue mais pagar os seus salários, e posteriormente ela vai e compra algumas máquinas, e a sua produção continua sendo a mesma, com 14 empregados, quando fazia isso com 44. Oito homens mais ricos do mundo têm o que tem 3,6 bilhões de pessoas juntos. Soma a riqueza de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. E você vai ter a riqueza de 8 homens apenas. As notícias, meus irmãos, chegam: atentados, terrorismo, apreensão de drogas, prisão de políticos, corrupção, fuga de presos, roubos fantásticos, como aconteceu aqui. E nós vemos o povo numa miséria espiritual principalmente. O Philip Yancey diz no livro Oração: vivo numa rede de dependência, no centro do qual Deus está, em quem todas as coisas subsistem. E a minha pergunta é que quando nós olhamos para essa situação, de uma forma geral da sociedade, se há alguma indignação no nosso coração. Se nós tomamos alguma atitude. Se há um clamor, se há oração. Mas na verdade nós sabemos que nós oramos pouco. Os cultos de oração tem muitas poucas pessoas. Aqui eu fiquei sabendo que o culto de oração tem 40 pessoas. Lá em Maringá, na minha igreja, na igreja que eu frequento, às vezes tem 8, não é, irmã Maria Oroí? 8 pessoas. E são as mesmas pessoas sempre. São elas que sustentam a igreja em oração. Nós oramos pouco e oramos mal.
A média de oração por dia talvez chegue a 7 ou a 8 minutos. Na reunião dos pastores que nós temos semanalmente lá, um dos grandes problemas que os pastores dizem é a falta de tempo para oração. Elas vão ficando para segundo plano. Então, nós não temos um contato com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos nos relacionar. E aí, nós esperamos que Deus faça grandes coisas através da nossa vida. Que Deus nos use para a honra e glória do nome dEle. A oração é chamada a maior força da terra. E nós precisamos orar mais. E eu quero olhar aqui para o livro de Neemias e pensar um pouquinho com vocês em 2 ou 3 proposições aqui. A primeira é que precisamos reconhecer a miserabilidade humana. Quando Neemias diz que os restantes, o Anani diz que os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas, ele está olhando para e pensando numa estrutura que tinha no passado. Qual era a estrutura que existia no passado? Jerusalém era uma cidade maravilhosa. Jerusalém era o local onde as caravanas paravam, de comércio paravam. Ali havia prosperidade, haviam negócios. As pessoas poderiam, na verdade, crescer e se desenvolver economicamente. Uma cidade com um muro derrubado. Uma cidade onde não tem nenhum tipo de comércio. Ela não consegue se reerguer. Ela não consegue se erguer. Ela não consegue sair do estado em que se encontra. Então Neemias olha para essa situação e fica extremamente preocupado com isso. Agora Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos, e ele sabe qual é, na verdade, o que levou a essa destruição. Ele sabe que essa destruição veio por causa da desobediência àquilo que Deus tinha dito para eles, por causa do pecado do povo, em servir a outros deuses. E quando nós paramos para olhar para as nossas vidas, precisamos parar e pensar um pouquinho, que de repente, se nós estamos vivendo uma grande situação de miséria, será porque não é que nós estejamos vivendo em pecado, ou estando vivendo afastado de Deus? Não temos um relacionamento perfeito com Deus, ou não buscamos esse relacionamento. Não conseguimos ouvir o que Deus quer falar conosco. A causa é que somos pecadores desobedientes. O mundo distanciou-se do plano original de Deus, quer suprimir Deus, segue na direção errada, perde a perspectiva de Deus e pega a perspectiva daquilo que ele vê na mídia. TV, sucesso, beleza física, riqueza, realização pessoal. Você pode perguntar para qualquer jovem aqui, não sei da igreja, mas aí você vê qual é o modelo deles. O modelo deles, às vezes você vê o cabelinho cortado de acordo com o que o Neymar cortou. Ou na época do Ronaldo Fenômeno, aquele cabelinho assim, cortado só com um topetezinho aqui na frente. As pessoas estão, na verdade, sintonizadas no mundo, olhando para o mundo e trazendo para si aquilo que o mundo oferece. Mas a palavra não diz isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. É isso que diz a palavra de Deus. E nós precisamos, na verdade, levantarmos a nossa mente e olharmos os nossos olhos e olharmos para as crianças, porque elas vão enfrentar um mundo cada vez mais difícil. E a igreja tem responsabilidade nesse processo. A igreja tem responsabilidade. Porque nós fomos desobedientes em Adão, nós temos uma vida miserável. O mundo é inseguro. Viver é uma grande aventura. Todos os dias somos bombardeados por notícias que não são boas.
por causa da ganância, da corrupção humana, as perspectivas econômicas são péssimas. O número de empregos diminui, a aposentadoria se tornou um sonho, centenas de pessoas com mandado de prisão estão soltas, a educação é ruim, o sistema de saúde é ruim. A corrupção no sistema político deteriorado tem uma única preocupação: a reeleição daqueles que querem continuar recebendo as benesses que sempre receberam. E nós precisamos estar atentos para isso. Nós olhamos isso e pensamos, isso é assustador. Nós nos acostumamos, não percebemos o que isso causa em nós. Não parece. Você vê as notícias, parece que não aconteceu nada. Mas há uma inquietude no teu coração. Há um desassossego. Você lá na sua casa vai verificar se o portão está trancado. Se você vê alguém estranho na rua, você já começa a ficar preocupado. Porque as notícias nós vimos e gravamos na nossa mente. E elas causam alguma coisa em nós. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não nos atemorizamos com más notícias. Tomamos precauções, mas não devemos nos atemorizar, porque Deus é maior do que as más notícias. As pessoas que conhecem a palavra de Deus e a relativizam a palavra, não têm compromisso com Deus. Ah, mas eu estou aqui, mas eu vou viver desse jeito. O importante é que eu dê um jeito aqui de eu estar bem. Não olham para a palavra e não tratam a palavra de Deus com a seriedade que precisam tratar. Há pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não sabem que o salário do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Não conhecem a Deus, não sabem o que os espera. Eles estão caminhando para a perdição eterna, um lugar de tormento. Outro dia eu parei para pensar nesse lugar de tormento. Eu estava estudando em casa, e na frente da minha casa ali tem uma casa que tem 4 cachorros. Numa outra casa do lado tem 2 cachorros. O outro tem um, o outro tem um, o outro tem outro. Tem alguns cachorros que andam pela rua. Aí passou um gato. Todos os cachorros começaram a latir imediatamente. Aí eu fiquei pensando assim: o inferno é lugar de tormento. Tira a sua paz. Aí eu fiquei pensando no seguinte: pessoas cortando grama. Outro, o secador ligado, secando o cabelo. Aquele barulho. O outro com um aspirador de pó. O outro batendo na bigorna. E você lá no meio, naquele lugar que você não tem paz. Lugar de tormento. Lugar onde as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, que não receberam a Cristo Jesus, vão estar. Aquilo tirou a minha paz. Eu estava lendo e saí lá fora para ver o que tinha acontecido. Terrível, terrível. Neemias se importa, ele percebe que ainda há esperança. Eu pergunto para você: há esperança? A esperança é Jesus. A esperança é Cristo. No livro Neemias e a dinâmica da liderança eficaz, o Cyril J. Barber diz o seguinte: Neemias reconhece a superioridade de Deus, como também sua soberania. Quanto maior Deus se torna para ele, menor se torna o problema. Quanto maior Deus se torna para ele, menor se torna o problema. A grande dificuldade é que nós queremos ajudar Deus.
Não queremos ouvir o que Deus, na verdade, quer dizer para nós, para fazermos nas diversas situações da nossa vida. Nós estávamos conversando hoje da necessidade das pessoas se prepararem. É o que eu estou dizendo para os jovens aqui, para os adolescentes. Se preparem. Uma das coisas que vocês vão ter que fazer é estudar o resto da vida. Estudar o resto da vida. Vocês precisam estar preparados. Essa é uma dificuldade, não é dificuldade, esteja preparado, porque a oportunidade vai aparecer. Deus vai dar a oportunidade para você. Uma vez num culto que tinha lá na igreja Batista de Casa Verde ao sábado, era chamado Sinal Verde. Então tinha um grupo musical, um grupo de adolescentes, e um dia um irmão mais simples da comunidade trouxe a palavra naquele sábado à noite. E aquele irmão então disse assim: Deus passa com a bandeja cheia de bênção. Aí ele procura o irmão, cadê o irmão? Não está. Aí ele passa o outro, deixa para pegar depois. E a bênção passa. A oportunidade que você tem pode ser única. Pode ser única. Mas Deus deu a oportunidade. E você não tomou nenhuma atitude. Neemias se importa, meus irmãos, ele se assenta, chora, lamenta, jejua e ora por 4 meses. 4 meses de oração. Há alguém que escuta a oração. Tem um hino, fala isso? Há alguém que escuta a oração, alguma coisa assim? O Salmo 65, verso 2 e 3 diz assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecerem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Ó tu que escutas a oração. Há alguém que escuta a oração. Quantas vezes nós vimos testemunho de pessoas que oraram pelo filho, oraram pelo marido durante a vida inteira. E em um momento, essa pessoa vem e recebe a Cristo como Senhor e Salvador. E às vezes nós oramos muito pouco. A minha preocupação é que nós temos hoje uma igreja que é chamada de igreja 3S, né? Sempre falam por aí. Uma igreja salva, sentada e satisfeita. E é a grande maioria das pessoas. Eu fui tesoureiro da igreja por alguns anos, lá na igreja Batista de Casa Verde. 40% das pessoas eram frequentes na contribuição mensal. Aí um pouco mais, bimensal, faziam alguma contribuição. E o restante não contribuía com nada. Muito pelo contrário. Reclamavam das coisas que não estavam boas. Mas a gente precisa ter paciência também. Precisamos ter paciência. A minha pergunta para você nesta noite, olhando para essa situação, você está indignado? Há esperança. Ore, porque a oração é a maior força da terra. Tudo pode mudar repentinamente. Tudo pode mudar repentinamente. Tiago fala isso. Ao invés de vocês dizerem amanhã iremos lá e faremos isso e negociaremos e teremos lucro, vocês deveriam dizer assim: se Deus quiser. Se Deus quiser. Há esperança. Jovens, estudem. Adolescentes, estudem. Vocês vão ter oportunidade, mas estejam preparados para elas. Segundo, reconhecemos quem é Deus.
Neemias capítulo 1, versos 5 a 9 vai falar sobre isso. Neemias reconhece quem é Deus. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, ninguém é igual a ti. E eu me lembrei daquele cântico: porque grande és tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, grande é o Senhor. Neemias começa a sua oração dizendo: Senhor Deus dos céus, grande e temível. Reconhece a sua pequenez. Eu sou pequeno. Ele olha, a palavra diz que Deus olha para nós e tem misericórdia, porque a nossa estrutura é pó. A nossa estrutura é pó. Ele sabe que Deus ouve a oração. Salmo 94, verso 9 diz assim: o que fez o ouvido não ouvirá? Acaso não ouvirá aquele que fez o ouvido? O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que os seus pensamentos são vãos, no Salmo 94, verso 11. Deus sabe que nós somos pecadores, mas que nós que recebemos a Cristo somos seus filhos, e que nós somos criados para o louvor da sua glória, para realizar a missão que Ele nos concedeu. E é o próprio Deus quem faz isso, vindo ao mundo, se fazendo homem, morrendo na cruz e fazendo uma missão com o intuito de nos salvar, e deixando para nós a missão, também para levarmos a palavra de Deus, para que outras pessoas possam ser salvas. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É isso que Deus quer de nós, para sermos usados por Deus, porque nós somos aqui os pés, as mãos, os olhos de Deus. Deus nos usa para falarmos com as pessoas. Como eu disse ontem, o trabalho nosso é simplesmente falar, porque o trabalho do Senhor é Ele quem convence as pessoas do pecado. É Ele quem traz as pessoas ao seu aprisco. Não somos nós somos só instrumentos usados por Deus. Rick Richardson, no livro Encontrei Meu Lugar, ele diz o seguinte: fomos feitos para ter Deus no centro da nossa vida e para, através dele, sabermos que somos seus filhos. Quando ele ocupa a posição central em nossa vida, temos um relacionamento correto conosco mesmo e com tudo que encontramos à nossa volta. Aí você vai encontrar as pessoas. Seu relacionamento com essas pessoas se dá porque você tem um relacionamento com Deus. Eu quero contar aqui uma experiência que aconteceu comigo. Um dia eu fui fazer uma visita a um irmão no hospital. E cheguei lá e esse irmão estava numa maca, deitado, esperando o momento para sair. Cheguei, a irmã dele estava lá, e ele estava conversando. Aí ele falou: já estou para sair. Mas quando eu entrei naquele local, tinha um homem que estava com um soluço contínuo. Era um soluço atrás do outro, a ponto desse soluço me incomodar. Mas ao mesmo tempo que me incomodou, Deus falou comigo: ore por ele. Falei: Senhor, eu não conheço essa pessoa, ore por ele. E aí eu parei, falei: dá licença um pouquinho. Aí falei com a esposa dele: o que está acontecendo com ele? Faz 2 dias que ele está com soluço. Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, e o soluço não passa. Eu falei: como é que é o nome dele? João. Eu posso orar por ele? Porque Deus falou no meu coração para orar por ele. Ele falou: pode. Então eu orei e falei: Senhor, esse homem está com esse soluço, a ponto de incomodar o meu coração e do Senhor falar comigo. Ore por ele. Então o Senhor tem um propósito na vida dele. Faça alguma coisa por ele. Tenha misericórdia dele.
Então orei ali uma oração simples, em obediência àquilo que Deus colocou no meu coração, em função da minha indignação pelo fato daquele homem estar sofrendo. E então falei, olha, Deus tem um propósito na vida dela. E a 2 ou 3 metros de distância eu voltei para conversar com o irmão que estava ali naquela maca. A irmã dele tinha saído para ir à secretaria, e quando ela voltou, eu estava conversando com ela, ela falou assim, o homem parou de soluçar, o senhor João parou de soluçar. Aí o irmão que estava na maca falou assim, acho que o remédio fez efeito. Aí no meu coração, como nós somos pecadores, né, meus irmãos? Acho que Deus curou um soluço. Deus curou um soluço. Um dia eu estou preparando um sermão para pregar, e vinha na minha mente assim, soluço. Soluço. Senhor, o que o Senhor quer com soluço? Aí eu fui na internet procurar e vi mais ou menos o seguinte que eu vou ler para vocês. Soluço normalmente é um fenômeno benigno, passageiro. Quando é persistente, que era o caso do seu João, pode produzir efeitos diversos. Desnutrição, fazia 2 dias que ele não comia, não bebia. Desnutrição, perda de peso, fadiga, desidratação, insônia, surgimento de feridas, pode causar doença do sistema nervoso, estresse, ansiedade. Eu falei, chega, Senhor. Já chega. Me perdoe. Porque o coração da gente, nós somos pecadores. Não conseguimos às vezes enxergar a glória de Deus, a glória do Deus Todo-Poderoso, grande e temível, que Neemias vem colocando dentro da sua oração. Ó Deus dos céus, grande e temível. Nós somos pecadores. A solução é que nós precisamos orar mais, porque a oração, meus irmãos, como eu já disse, é a maior força da terra. Nós reconhecemos que Deus tem promessas para nós. Veja aqui o 9, verso 9 e 10. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, aí então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias conhece a palavra de Deus. E um dos problemas nossos que eu disse aqui é que nós não conhecemos. E não podemos usar a palavra de Deus, não de uma forma especial para trazer benefício a nós mesmos. Ou seja, olhar para as promessas que Deus tem para as nossas vidas e diante de uma situação colocarmos a palavra de Deus dizendo, essa é a promessa do Senhor para nós. Porque Deus tem promessa. Você já sentiu medo na sua vida? O que a palavra de Deus diz sobre o medo? O perfeito amor lança fora o medo. Nós estamos ansiosos, eu disse ontem, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus disse isso. Paulo vai repetir isso. Nós precisamos olhar para as promessas da palavra de Deus e aplicar as promessas nos momentos da nossa vida. Senão a ansiedade vai virar depressão, vai virar uma enfermidade que vai ser precisar procurar um psicólogo ou um outro terapeuta para cuidar da vida. Quando eu digo, Senhor, não quero andar ansioso, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero ir para um terapeuta, eu não quero ir na mão de um psicólogo, eu preciso do Senhor, que o Senhor é quem, na verdade, cuida dos médicos e os médicos cuidam de nós. Mas nós não fazemos isso. Antes de nós orarmos, antes da gente ir ao médico, era bom a gente orar. Eu gosto de, quando o irmão fala que vai fazer cirurgia, o irmão Arnoldo, eu falei para o pastor Silvio, o irmão Arnoldo é o que cuida da orquestra lá.
ele veio aqui na posse do pastor Silvio. Ele falou assim: se eu não fosse fazer uma operação na terça-feira, eu ia fazer uma surpresa para o pastor Silvio. Eu ia chegar lá com a orquestra e ia fazer ele mudar a ordem de culto. E na terça-feira eu fui lá no hospital para orar com ele. Eu disse: Senhor, e costumo fazer isso, Senhor, teu servo vai entrar no centro cirúrgico. Lá dentro do centro cirúrgico vai estar um médico que vai operá-lo. Eu não sei se ele teve uma boa noite de sono. Eu não sei se a mente dele está clara. Eu não sei se o inimigo, na verdade, vai atentar contra a vida do irmão. Então, Senhor, põe o anjo do Senhor lá. O Senhor é quem dá sabedoria aos sábios. Dá sabedoria ao médico. Se os olhos dele não enxergar alguma coisa, abre os olhos dele para que ele possa ver. E aí Deus faz aquilo que é preciso fazer, porque está na mão dele, não é mais sob minha responsabilidade, sob a responsabilidade somente do médico. Toda a capacitação vem do Senhor. Graças a Deus pela vida do Dr. Hélio, dos irmãos que trabalham com outras coisas, que Deus capacita. Até as pessoas que são extremamente más, os bandidos mais perigosos, eles ainda guardam a imagem e semelhança de Deus. E para eles serem maus, eles precisam dos atributos bons de Deus que Deus colocou na vida deles, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer, de realizar, para fazer algo bom, para trazer um proveito para si próprio. Você pensa se uma pessoa não tivesse inteligência para fazer o roubo que fizeram aqui? É Deus quem dá inteligência às pessoas. É Deus que dá sabedoria. Mas Deus espera que nós usemos de forma adequada. Mas as pessoas usam aquilo que Deus deu para fazer aquilo que é mal, para trazer um benefício, né? Basta olhar, por exemplo, para a Rocinha. Tem lá os bandidos lá, mas as pessoas não os denunciam por duas razões: por medo e porque muitas vezes essas pessoas são acolhidas pelos bandidos porque o Estado não lhes dá a sustentação necessária. Abra sua Bíblia antes de abrir a Bíblia, eu queria dizer que o Jonathan Edwards, o príncipe dos pregadores, ele afirma que as promessas constantes da palavra de Deus é para todos os crentes. Não é para um ou para outro, é para todos. Ele diz numa determinada situação, num escrito dele, que eu li, ele diz assim, que quando Deus abre o celeiro, todos podem se fartar daquilo que Deus nos dá. Ele abre o celeiro para todos. Por isso, jovens, estudem. Abram a sua mente. Estudem. Jeremias 29, verso 11 a 13, diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas são promessas de nos tirar e tirar as pessoas do cativeiro que vivem no presente século. Elas precisam receber a palavra de Deus para que Deus as tire da situação miserável em que elas se encontram, para serem transformadas, para serem pessoas que louvem e glorifiquem o nome de Deus.
Quando nós olhamos para essa situação, um dia nós estivemos talvez numa situação parecida com essa. E Pedro, um dia, quando os discípulos são questionados a respeito se não querem ir embora com aqueles que se foram, o que é que Pedro responde a eles? Responde a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós sabemos que onde nós estamos. Nós sabemos que nós estamos no local certo, que nós encontramos o Senhor certo, e que nós não vamos para qualquer outro. Por quê? Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que é o Santo, 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 Deus perfeito em santidade. Quando você orar, procure ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus deve permear a sua mente. Eu ia no hospital fazer uma outra visita, eu moro perto de 3 ou 4 hospitais. Eu ia visitar um irmão e eu ia no caminho orando: Senhor, fala ao meu coração, dá uma palavra que eu possa encorajar o irmão nesse momento de dor dele. Se tiver alguma pessoa da família lá, que eu possa trazer uma palavra que conforte o seu coração. E eu já contei isso lá na igreja Mandacaru. E eu vinha caminhando, orando, e de repente eu olhei e vi um pássaro que eu não conseguia reconhecer numa árvore. Eu gosto muito de pássaros. E aí eu parei para olhar aquele pássaro e ouvi o canto de 3 pássaros. O primeiro pássaro, bem te vi. Ele falava: bem te vi, bem te vi. Aí vinha o sabiá. E se nós ajustarmos o canto da sabiá numa melodia, ele vai dizer assim: grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno de ser louvado, grande é o Senhor. No meu coração. E depois um outro pássaro dizia: sem fim, sem fim, bem te vi, grande é o Senhor, digno de ser louvado, grande é o Senhor, sem fim, sem fim. Eu falei: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor é quem está cuidando do irmão que está lá. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes Ele fala através da natureza, mas nós não paramos para ouvir, não paramos para pensar naquilo que Deus tem para nós. E eu queria dizer que a dificuldade nossa de oração é que nós queremos falar. Mas a oração, na verdade, no meu entendimento, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar. Então eu quero, não sei se ensinar, talvez fazer uma sugestão para você. Abra a sua Bíblia, de repente, um salmo. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você lê o salmo. E aí você, então, vai orar. E você senta e fica quieto. Aí o versículo vai vir à sua mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o pastor Silvio para ser o meu pastor. Mas muito obrigado, porque o Senhor é pastor do pastor Silvio e é meu pastor também. Obrigado, porque eu tenho os irmãos lá na igreja e eu peço que nada falte para eles. Obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Aí você fica quieto de novo. Aí Deus fala um outro versículo para você. E você começa então a orar. Aí quando você vai ver,
Não foi 5 minutos. Não foi 10 minutos. Porque Deus está falando com você através da sua palavra. Por isso você precisa ler a palavra. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Então você começa a orar de acordo com aquilo que Deus vai colocando na sua mente. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. De repente não é 7 minutos, não é 10 minutos. De repente não é mais meia hora. De repente é 1 hora de oração. E os grandes homens de Deus que fizeram diferença eram homens de oração, de orar 2, 3, 4 horas. Porque eles sabiam que era essa relação com Deus é que faz a diferença na vida da gente. Porque o Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Numa outra versão ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os seus amigos, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Como nós vamos ter intimidade com Deus se não pararmos para ouvir o que Ele tem para dizer? Se não nós observarmos nas pequenas coisas. Talvez numa criança brincando e Deus falando com você através da criança. É algo da natureza que Deus criou, que fala ao teu coração. Ou no momento mesmo de oração, que você separou. Quarto e último item. Reconhecemos que Deus é quem dá sucesso. Veja o verso 11 de Neemias, no capítulo 1, verso 11. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Sabe qual é o problema daqui? É que quando você começa a orar por alguma coisa, você fala: puxa, vamos pegar um ministério aqui na igreja que não esteja muito bom. E você começa a orar por aquele ministério. Senhor, precisamos melhorar esse ministério. Ou então pensar num ministério fora daqui. Olha, nós vamos fazer um ministério de distribuir sopa para as pessoas que estão aí pela rua. Então você sente, porque você se sentiu indignado e viu alguém na rua, e você começa a orar por isso. O problema é que Deus, de repente, vai dizer para você: olha, é você mesmo que vai fazer isso. Foi o que Deus fez com Neemias. Ele ousou fazer uma pergunta para o irmão dele, ou parente dele. Azar dele que fez a pergunta. Porque agora Deus o chamou para resolver o problema lá e reconstruir os muros. Porque ele obedeceu à voz de Deus e foi fazer o que tinha que fazer. A primeira coisa que Deus colocou no coração dele: você precisa falar com o rei. É essa a situação que nós vivemos. Mas o problema é que nós não queremos complicação para a nossa vida. Olha, vai tomar meu tempo, eu vou ter dificuldade, eu não quero fazer porque isso custa, eu vou ter que aturar aqueles caras mal cheirosos na rua. Imagine o pessoal lá da Cracolândia. Eu vi o pastor Humberto contando essa experiência para nós lá, um dia que ele esteve lá em Maringá. Ele falou que chega na reunião, as pessoas que estão lá estão todas sujas. Fizeram suas necessidades e estão sujos. E estão dentro da congregação. E precisa dar banho nessas pessoas. Então, quando nós falamos com Deus sobre uma determinada situação, pode ser que Ele nos chame. Você conhece o chamado do pastor Humberto? O pastor Humberto disse que ele estava numa igreja muito boa na Bahia, em Salvador. Numa segunda-feira ele estava na praia, dia de folga, sentado lá. Chegou, como é que chama o diretor de missões? Não esqueci o nome dele, da Junta de Missões Mundiais? Fernando Brandão.
Diz que ele estava lá na praia e chegou o Fernando Brandão. Humberto, tem um trabalho para você. Trabalho? Não, tem um problema lá em São Paulo. Tem lá o Giame lá perto, mas o Giame não está dando conta disso não. Tem um problema lá na Cracolândia e nós precisamos fazer alguma coisa. O pastor Humberto tinha uma experiência que eu não vou contar aqui, em função do tempo. Aí, na praia, tranquilo, tomando sol, foi parar na Cracolândia. A filha dele era noiva. Deixou o noivado para poder acompanhar o pai. Hoje tem coral na Cristolândia. E a Cristolândia se espalhou pelo Brasil. Porque alguém ouviu o chamado e assumiu a responsabilidade. Em 52 dias, os muros foram reconstruídos. O tempo é um tempo de fervente oração. A tarefa parecia impossível, mas a união dos irmãos, a unidade e não uniformidade. Tem pessoas que querem que as pessoas pensem como elas pensam. É unidade na diversidade de pensamento que cada um tem, mas a unidade em Cristo faz com que as coisas avancem. Ele reestrutura a sociedade, porque lá existem alguns problemas sérios econômicos envolvidos os irmãos de Israel. Ele resolve os problemas de relacionamento. E ele resolve o problema político que existia, político-econômico, através dos direitos que as pessoas tinham pautadas na palavra de Deus. Quando ele diz assim, quando as pessoas chegam para Neemias e dizem assim: Neemias, os filhos deles não são melhores do que os nossos. Nós não temos mais como pagar o imposto para o rei. Nós não temos mais o que comer. As nossas terras já foram entregues a eles. Neemias chama aqueles irmãos que tinham se apoderado dos bens dos outros. Chama a atenção deles e fala assim: olha, eu sou um exemplo para vocês. Eu dei do que eu tinha, eu não comi do direito que eu tinha como governador, mas eu tirei do que eu tinha, e eu também devolvi, e eu também dei dinheiro, emprestei, e não vou receber de volta, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Pastor Israel Belo de Azevedo diz assim: efetivamente, viver em fraternidade é aceitar que sejam estes os irmãos que não escolhi, e pelos quais não fui escolhido, para que eu possa descobrir quem são e para que são chamados. Sabe com quem você vai trabalhar? Com os irmãos aqui. Unidade na diversidade e não uniformidade. Neemias enfrentou oposição interna e externa, problemas de relacionamento, conspiração, irmãos que exploraram os mais pobres. É um líder que dá exemplo, paga o preço de obediência à palavra de Deus, a Deus, e aí ele é vitorioso e bem-sucedido. É Deus quem dá o sucesso. Terça-feira a nossa igreja vai fazer aniversário no final de semana próximo. Eu sou o líder dos homens lá na igreja, pastor Silvio que me colocou lá.
Trabalho lá com alguns lá que são meio complicados, mas Deus dá-nos força para seguir. E na terça-feira, os irmãos, segunda e terça-feira, eles estavam arrumando o tablado. Havia uns degraus, 2 degraus, tiraram aqueles degraus e iam colocar um carpete novo. E aí eu fui para lá, para ajudá-los, e saí de lá, era 1h30 da manhã. Mas estava lá o Joaquim, né? Estava o Alex, o Joaquim, o Fábio, esposo da Marcela, e o... Quem mais que estava? Fábio, Joaquim, o Evaldo. Meus irmãos, vocês não sabem a bênção que é o Evaldo. E essa é uma história. Porque foi o pastor Silvio que discipulou a família. Toda terça-feira, o pastor Silvio ia lá e reunia a família. Um deles aceitou a Cristo quando já estava doente, com câncer, que foi o Carlos. O pastor Silvio assumiu a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas. O Carlos, um dia, depois dessas reuniões, nessas reuniões, uma noite, ele levantou de madrugada, se ajoelhou no corredor do apartamento e disse: eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Mas alguém tem que pagar o preço. O Fábio não era membro da igreja. A esposa passou por um processo de câncer de medula óssea. O médico de Curitiba disse: volte para sua casa, fique lá com os seus filhos, aproveite os seus dias, porque não tem mais jeito. Ela tinha pego uma compatibilidade de medula óssea 100%, e a medula óssea não pegou. Aí alguém chegou lá e disse para ela: olha, ainda há esperança. Vamos dar um jeito de mandar você lá para São Paulo, no Sírio-Libanês. Marcela está lá. E o Fábio está lá trabalhando, servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que pagar um preço. Quero contar uma última experiência e encerrar o sermão. O seu Walter, a Maria Heroí sabe disso também. O seu Walter é o marido da irmã Adélia, o genro dele é o Evaldo. Um dia, a primeira vez que eu tive contato com o seu Walter foi num encontro de família. Divide as famílias, família surpresa, família secreta vai visitar. Aí uma tarde, chegou lá o seu Walter, a irmã Adélia e a Sandra. Aí antes da gente comer, né, que crente gosta de comer, né? A gente sentou ali, então eu perguntei para o seu Walter se ele já tinha aceitado Jesus. Ele falou: não aceitei não. Eu falei: o senhor não quer aceitar Jesus? Não quero aceitar Jesus não. Fiquei decepcionado. Aí houve esse trabalho do pastor, casa dele, e o seu Walter ficou doente. A palavra não volta vazia. Durante a vida inteira, a esposa orou por ele. E então o seu Walter ficou doente. E uma pessoa que eu não conheço, um dia conversou com ele sobre Jesus e o levou a Cristo. 1 ou 2 dias antes dele falecer, eu fui visitá-lo no hospital.
E eu cheguei lá e estava a Sandra, a filha dele. E eu via que o seu Walter queria falar e não conseguia falar. Abria a boca e não conseguia falar. Quando eu ia visitá-lo na casa dele, quando eu saía de lá, eu falava: seu Walter, fique com Deus. Ele falava: vai com ele também. Então eu percebi que ele não conseguia falar, ele tentava levantar, e aí ele se encostou no travesseiro e ficou quieto. Aí eu falei para Sandra: eu não consigo me comunicar com ele, mas Deus consegue. Deus consegue. E aí fiz uma oração: Senhor, eu não consigo falar com o seu Walter. Eu gostaria de dar a ele uma palavra de ânimo, mas eu não posso fazer porque ele não consegue nem ouvir. Ele não está tentando falar e não consegue falar. Aí fiz a minha oração e falei para a Sandra: olha, eu preciso ir embora que eu tenho outro compromisso. E aí, como de costume, eu fiz: seu Walter, fique com Deus. Ele levantou e disse: vai com ele também. Vai com ele também. Aí Deus responde a oração. Deus responde a oração. Então eu quero concluir nessa noite aqui dizendo o seguinte: eu reconheço a minha miséria. Eu quero ser como aquele publicano que não conseguia falar absolutamente nada diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu só posso dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Tem misericórdia de mim. A miséria que o mundo se encontra, Deus precisa ter misericórdia dos perdidos. E nós precisamos reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E que se o Senhor agir, ninguém vai impedir. Eu preciso reconhecer que Tu tens promessas de vida para todos. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos Teus servos, agentes de transformação do mundo. E eu reconheço, Senhor, que Tu és quem dá sucesso nas empreitadas da vida. Jovem, faça isso. Tempo de oração com Deus. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ore, venha para o culto de oração e você vai ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Quando mais gente orar, colocar o coração, ouvir aquilo que Deus tem para a igreja, para a sua vida pessoal, Deus vai fazer uma grande obra, assim como fez através de Neemias. Que Deus possa nos abençoar.